e faz novo. De fato, quando você vai estudar a respeito da regeneração da palavra no original, você vai ver que ele não ajeita o que estava arranhado, mas sim ele constrói algo novo. Deus de coisas novas. Paulo em Gálatas também ele fala assim: o que importa agora é você ser uma nova criatura e viver agora dessa forma, com essas novas regras, coisas novas. Nosso Deus quer ver-nos viver coisas novas. De fato, que se em Deus você ficar estagnado, você não verá o novo de Deus na sua vida, pode ter certeza. O relacionamento com Deus nunca é de estagnação, você parado. Você hoje tem uma estatura espiritual. No entanto, se você parar hoje, na maneira que você se encontra hoje, acredite, você não só não progredirá, como também regredirá. Por isso, é questão de necessidade de vivermos coisas novas. Não é nem opção, é necessidade. Hoje você precisa e eu preciso pegar essa verdade para a minha vida e falar: eu quero viver coisas novas com Deus. Eu quero me lançar mais em Deus. E quando nós começamos a enxergar na Bíblia, viver coisas novas com Deus, você percebe que quase que 100% passa por você e eu fazermos alguma coisa. Sairmos do nosso conforto, sairmos do nosso comodismo e nos, entre aspas, aventurarmos nessa nova jornada com Deus. Quando Deus fala com Abraão: Abraão, olha só, eu tenho um plano para você, viver uma coisa nova na sua vida. Mas você vai ter que sair da sua parentela. Você vai ter que sair desse teu quadrado, você vai viver coisas novas comigo, na minha dependência. Moisés, sai daí, volta para o Egito. Gideão, sai do teu quadrado, cara. Agora você vai ter que liderar uma galera para poder pelejar por Israel. Sempre está relacionado em você fazer alguma coisa, em você colocar a mão em alguma coisa, e através dessa sua atitude de fazer, você vai ver o novo de Deus na sua vida. Às vezes acontece isso de nós não enxergarmos os milagres de Deus, porque muitas vezes nos afastamos das coisas que deveríamos estar fazendo. Deus nos convida para que a gente viva coisas novas. Você e eu, vivermos coisas novas. É importante, mais do que importante, é necessário. Você e eu necessitamos viver os milagres de Deus, viver o novo de Deus. Deus é um Deus que não se finda, Deus é um Deus ilimitado. Nunca estaremos completos de Deus, sempre teremos mais a conhecer de Deus. Sempre Deus tem coisas novas. Eu fico às vezes admirado como Jesus Cristo era muito criativo em fazer milagres de formas diferentes, de forma nova. Para que a gente viva coisas novas, no entanto, é necessário muitas vezes algumas coisas que muitas vezes não estamos dispostos a fazer. Sacrifícios. O sacrifício ele faz parte da vida daquele que quer viver uma coisa nova. Se alguém está estudando para um vestibular, ele precisa se sacrificar algumas coisas, precisa ficar enclausurado num quarto, precisa ficar lá sozinho com os livros, abdicando dos momentos de lazer, abdicando das praias, do convívio da família, abdicando de uma televisão, abdicando de ir para o parque. Sacrifica. Alguém que está precisando ou querendo ter um corpo diferente, precisa ir na academia e começar a malhar. Isso exige sacrifício, porque você precisa de rotina, precisa de disciplina,
precisa manter a constância, precisa se sacrificar, precisa pegar esse entendimento e dizer, não, esse sacrifício tem um intuito que eu chegue até um ponto final, até o meu objetivo. E se eu não passar por esse sacrifício, eu não vou conseguir. Sacrifício, ele faz parte da vida cristã. Eu falei de coisas naturais, mas se você vai para a vida cristã, é impossível você viver o novo de Deus sem sacrificar alguma coisa. É impossível você viver o novo de Deus sem dizer não à sua carne, às suas vontades, às suas paixões. É impossível você e eu vivermos o novo de Deus sem sacrificar, às vezes, algumas horas de sono. É impossível você e eu vivermos o novo de Deus sem sacrificar, muitas vezes, as nossas próprias vontades. Então, o sacrifício faz parte da vida de alguém que quer viver o novo com Deus. É uma notícia velha, mas que se renova a cada explanação que se faz a respeito desse assunto. Você e eu precisamos nos sacrificar, gente. Você e eu precisamos começar a verificar aquilo que é necessário que se faça e começar a colocar em prática. E isso vai passar por sacrifícios. Coragem. Para que a gente viva o novo. Coragem. Coragem de quê? De sair do comodismo, do conforto. Coragem de você como eu disse, entre aspas, se aventurar no novo. Embora com Deus, o novo nunca é aventura, porque a aventura tem a ideia do que você não sabe o que vai acontecer. Mas com Deus você tem a certeza que não importa o que aconteça, Deus está contigo. Você precisa e eu preciso de coragem para colocar o pé na água, como Pedro colocou. Coragem para sair dali da segurança que estamos. Coragem para ir avante. Coragem até mesmo para vencer o medo e se arriscar a dar errado. Precisa de coragem. A coragem faz parte. Poderiam haver outros tópicos, outros itens, mas eu separei só esses 3. Como terceiro que eu relaciono aqui, você e eu precisamos de uma convicção firme, forte. Você e eu precisamos estar convictos da jornada que assumimos. Se você quer viver um novo, um objetivo, coisas novas na sua vida, você precisa estar firme, convicto naquilo. Porque se não estivermos convictos, a probabilidade de qualquer intempério que aparecer, a probabilidade é que nós venhamos a largar facilmente. Convicto para não retroceder quando as más notícias chegarem. Quando você iniciar um trabalho ou iniciar uma jornada e você ter as notícias de que não está dando certo ou coisas vão acontecer que o seu objetivo não será concluído com êxito, você começar a ouvir essas notícias e você, lá dentro de si, se reclusar no seu interior e você dizer, não, eu estou convicto a respeito de onde eu quero chegar e qual caminho que eu preciso trilhar. Por isso, eu vou ficar aqui firme nessa convicção. Firme nesse objetivo. Essa convicção, ela
lhe dá forças para ir até o final. Quem é convicto é enérgico com relação à postura que precisa ter nos momentos bons e nos momentos ruins. O Glaucio pregou a respeito do apóstolo Paulo, e os registros na Bíblia a respeito da vida do apóstolo Paulo mostram que se Paulo não tivesse uma crença firme, ele não teria ido até o final. Se Paulo não estivesse convicto do caminho que precisava percorrer, ele não teria ido a Jerusalém. Não teria ido a Roma, mesmo sabendo já de antemão que esperavam por eles prisões, açoites. Precisa estar muito convicto para poder ir para um lugar sabendo que lá te espera sofrimento. Precisa ter uma crença muito forte, uma crença muito firme, para poder ir para um lugar sabendo que você vai sofrer. E quando um profeta diz que iriam acontecer coisas, e o amigo dele diz para ele, olha, não vai, fica aqui. E a galera começa a falar com ele, fica aqui. Ele mantém a postura firme, convicto do que precisava ser feito, porque ele precisava viver aquelas coisas. Ele diz, não, eu preciso ir. Ele tinha uma convicção firme, forte. Nesse assunto de viver o novo, a temática que eu achei por bem trazer para nós foi a respeito da vida de um certo homem de Deus, que se não fosse por 2 cartas que Paulo escreveu a ele, talvez ele estaria entre aqueles nomes que é citado na Bíblia, mas a gente não conhece muito, que é Timóteo. Então Timóteo ele vai apresentar essas características que foram citadas aqui, e a temática da vida dele é interessante, que a abordagem não é que alguém que estava no mundo e agora passou a viver o novo de Deus, embora isso também esteja dentro do assunto. No entanto, o que se aproxima mais das nossas vidas é que Timóteo era como eu e você, que era um crente fiel a Deus, sentado no banco na igreja, ajudando em alguma coisa, mas um dia ele recebeu um convite para viver coisas novas, e de repente você também tenha recebido o convite para viver coisas novas dentro da igreja, através, como eu disse, do trabalho, através de colocar a mão em alguma coisa, de fazer alguma coisa e viver as coisas de Deus. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 16. Vamos acordar um pouco aqui. Você quer viver o novo de Deus? Diz amém. Amém. Diz aleluia. Aleluia. Amém. Às vezes é bom a gente movimentar um pouco, porque eu sei que culto às vezes de manhã. Bom, vamos conhecer um pouco a respeito de quem é Timóteo, né? Como Timóteo ele se converteu. De que família era Timóteo? Timóteo ele era filho de uma mãe judia, o pai era grego. E a Bíblia mostra que ele acabou que não foi circuncidado quando nascido, mas a mãe dele e a avó dele, Lóide e Eunice, elas eram bastante devotas à questão judaica, que ensinava Timóteo desde criança o Antigo Testamento, que hoje a gente conhece como Antigo Testamento. Paulo, quando ele vai fazer a sua primeira viagem missionária, e ele passa por aquelas regiões em que Timóteo habitava com a sua mãe e sua avó,
Timóteo prega naquelas regiões ali, e aí tem-se a conversão da sua avó, da sua mãe e de Timóteo. Estima-se que Timóteo tivesse ali uma idade em torno de 13 a 14 anos, quando de fato ele se converteu ao cristianismo, embora tivesse uma educação judaica, eles se convertem naquele momento. Paulo passa, prega, se convertem, e depois, mais ou menos de uns 5, 6 anos, quando Paulo ele vai fazer a sua segunda viagem missionária, que acontece esse episódio aqui de Atos 16, versículo 1. Vamos ler. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual dava bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Só até aqui. Esse é um dos poucos episódios que registram Timóteo na Bíblia, fora o livro as cartas 1ª e 2ª Timóteo. Então, nesse episódio aqui, é o encontro que Paulo tem com Timóteo, e Paulo recebe as notícias de quem é Timóteo. Por aqui, Timóteo deveria ter em torno de uns 18 a 20 anos. Timóteo, um jovem na igreja, tinha um bom testemunho da sociedade, tinha um bom testemunho dos irmãos, provavelmente era um jovem empenhado nas reuniões da igreja local, tinha consigo um temor que fazia com que as outras pessoas identificassem nele alguém valoroso, a ponto de essas observações chegarem até o grande apóstolo Paulo. Paulo, então, quando observa essas características em Timóteo, um jovem dedicado às questões de Deus, Paulo faz o convite para que Timóteo largasse tudo e passasse a acompanhar Paulo. Esse ponto é muito importante, que é um ponto de ruptura de uma vida antiga para uma vida nova. Isso é muito importante que a gente tenha atenção a isso. Nesse momento, Timóteo, ele tinha a companhia da família, Timóteo tinha a companhia dos irmãos, Timóteo tinha a companhia da igreja. Provavelmente pode ser que Timóteo estivesse namorando alguém ou paquerando alguém para namorar. Timóteo poderia estar começando a se encaminhar na vida profissional, ou quem sabe já não tinha um emprego, não temos o registro. Mas tenta imaginar a vida de Timóteo naquele momento. Ou, se coloquem vocês, peguem a sua vida e comecem a analisar como é a sua vida hoje, o conforto que ela te dá hoje. Conforto de estar entre os seus familiares, conforto de estar no emprego que você gosta, conforto de estar morando em um local que você é acostumado. Essa era a situação de Timóteo no momento do convite. Era confortável Timóteo continuar onde ele estava. Ele poderia servir ao Senhor, ao nosso Deus, onde ele estava? Sim, poderia. Timóteo poderia continuar servindo a Deus ali naquela cidade? Poderia. Timóteo estava bem? Tudo indica que sim, está ali no seio familiar, na sua igreja local, na igreja de Éden, no conforto daqui. Aí vem um convite para o Douglas e vai para o Amapá. Amém? Ele falou misericórdia.
Mas parece, a narrativa bíblica, às vezes, parece ter sido simples, mostrar que foi simples essa ruptura de Timóteo. Parece ter sido muito fácil, né, Timóteo largar tudo e do nada passar a viver algo que ele nem imaginava como é que seria. Mas não foi tão simples assim. Pode ser que não esteja registrado, mas com o seu conhecimento de vida natural, depreende-se o quê? Timóteo tinha uma vida anterior. Timóteo tinha gostos, preferências. De repente ele gostava de comer naquele restaurante daquela cidade e possivelmente ele não tinha ideia de quando comeria novamente. Gostava de ir naquele cinema, gostava de viver naquele ambiente, naquela cultura. Quem já saiu de um estado para o outro, de um local para o outro, e altera o habitat ali que você está acostumado. Eu tive uma experiência dessa em 2002, quando eu fui para Santa Catarina. Na época, era muito diferente a cultura do Sul com a cultura aqui do Rio de Janeiro. Você que de repente foi para um outro estado e teve esse choque cultural, você sabe que às vezes não é fácil você se adaptar. Então tem muitas coisas envolvidas nessa ruptura que Timóteo viveu, Timóteo vivenciou. Então, não pense que foi fácil para Timóteo. Tem uma informação bíblica que mostra que Timóteo era tímido. Para uma pessoa tímida, se torna pior ainda esses momentos de ruptura. Timóteo, ele tinha essa característica a ponto de Paulo pedir para os irmãos de Coríntios, olha só, recebe Timóteo bem. Recebe ele bem. Timóteo, ele tinha uma saúde frágil. Os textos mostram que Paulo aconselha a ele, olha só, toma um pouco de vinho com água por conta das suas constantes enfermidades. Para alguém que tem essa característica de constante enfermidade, a melhor coisa a se fazer fica quieto no teu canto. Quando você está receoso que vai ficar doente, qual é a melhor coisa a se fazer? Fica quieto no teu canto. Não vai para a rua, vai se aventurar. Timóteo, ele tinha essa característica de uma saúde frágil. Todo esse contexto demonstra que não foi fácil para Timóteo viver esse novo na vida dele. Embora, de um versículo para o outro, a Bíblia registra de uma forma bem, vamos dizer, objetiva, essa mudança de vida. Mas Timóteo, ele decidiu aceitar o convite de Paulo. Timóteo decidiu aceitar esse convite de Paulo. E esse convite, ele passa por algumas coisas que Timóteo começaria a viver. Eu relacionei algumas coisas. Não estar mais presente em sua igreja, estar afastado dos amigos e familiares, sofrer rejeições, ser preso, se aventurar por terras desconhecidas, naturalmente falando, não ter a certeza do sustento financeiro, um mundo de incertezas. Isso era o convite de Paulo para Timóteo. Timóteo, um jovem, naquela ocasião, recebendo um convite. Imagine você com 18, 20 anos, recebendo um convite para largar tudo e ir para um local, ir para vários locais que Paulo não tinha um paradeiro certo. Uma pergunta, você
na condição de Timóteo, qual seria a tua resposta? Se Paulo chegasse para você hoje e falasse, olha só, vem comigo, qual seria a tua resposta? Venha viver esse novo. Qual seria a tua resposta? Amém, isso é um ministério para Timóteo, Tony. Deus chamou Timóteo para nessa vocação, cada um tem o seu chamado, talvez seja uma das respostas que daríamos. Talvez outros falassem assim, não, eu aceitaria de pronto, talvez porque o convite esteja vindo de Paulo, alguém que a gente tem por grande estima. No entanto, Paulo na época era um pastor como qualquer outro pastor de igreja, no sentido de um homem de Deus. E quando o nosso pastor nos chama para um convite, para viver algo novo aqui dentro da igreja, para trabalhar, para poder botar a mão, para poder acreditar no objetivo, no sonho que Deus tem dado no coração desse pastor, a gente precisa acreditar da mesma forma que Timóteo acreditou em Paulo. Esse é só um parênteses que eu abri aqui para a gente refletir a respeito disso, porque assim como Paulo era o pastor para Timóteo naquela ocasião, temos os nossos pastores na nossa igreja que representam ali a direção de Deus na igreja que congregamos. E quando ele faz um convite, não é o homem natural fazendo, mas é Deus inspirando a chamar, a convocar, dar sonhos, objetivos, traçar metas. E você sabe que a nossa igreja está nesse ano entrando nesse novo de conquistar coisas novas, patamares novos. E quando você for convocado para a batalha, é Deus te chamando. Mas quem me chamou foi o Glaucio, pastor, homem de Deus, que está aqui exercendo uma liderança espiritual em nossa igreja. Amém? Assim como Paulo estava naquele momento exercendo uma liderança espiritual naqueles crentes ali e convocou Timóteo para uma missão. Timóteo aceitou. E quando eu estudei a respeito desse assunto, me lembrou muito a própria história do nosso pastor Glaucio. Guardadas as devidas proporções, há muito tempo atrás, um homem de Deus, pastor João, ele veio para cá para iniciar esse trabalho nessa igreja. E ele convidou um jovem, na época muito jovem, hoje não tão assim. Nosso pastor Glaucio, um menino na juventude, que veio para assumir compromissos, teve que sair do convívio lá dos amigos da sua igreja, do seu habitat, e vir para uma igreja nova, para trabalhar. Me lembrou muito esse momento da tua vida com o momento da vida de Timóteo, que estava lá num local, foi convidado a acreditar num trabalho, e aceitou e abraçou. E quando a gente abraça o novo de Deus, sempre coisas novas vão aparecendo posteriormente. Foi assim na vida de Timóteo, e graças a Deus está sendo assim na vida do nosso pastor Glaucio. Amém? Um momento aqui de rasgação de seda. Amém. Timóteo, ele aceitou esse convite. Não foi fácil para Timóteo. Não foi fácil. Aliás, nunca é fácil. Sempre haverá
coisas sacrificantes durante o trajeto. Nunca é fácil. Nunca é fácil. Para você viver o novo de Deus, você vai sentir na pele o sacrifício. Isso é fato. Há um versículo que diz que o reino de Deus, ele é tomado por esforço. Se é necessário ter esforço, é sinal que não é uma coisa simples. Não é dormindo o dia todo, não é deixando viver a vida conforme o vento levar, que as coisas irão acontecer como devem acontecer. Para Timóteo não foi fácil. Eu elenquei aqui algumas coisas. Viajar ao lado de Paulo, ponto. Isso daí já era uma das responsabilidades que Timóteo estava assumindo naquele momento. Timóteo era um jovem, nesse momento ao lado de uma unanimidade, de uma pessoa como Paulo, que representava ali uma pessoa assim, muito de Deus. Estou tentando encontrar uma outra palavra para tentar caracterizar Paulo, mas para você ter uma ideia, Paulo, quando ele chega em uma cidade e faz uns milagres, as pessoas que estavam querendo reverenciar Paulo como Deus. Para você ter uma ideia de como Paulo era grande diante daquelas localidades ali. Quando Paulo chegava numa cidade e ele fazia um milagre, as pessoas ficavam atônitas. Caramba, quem é esse cara? E ele tinha que ficar corrigindo as pessoas de que, não, eu sou homem como você. Eu não sou Deus, mas Jesus que está em mim é que faz essas coisas. Timóteo agora estava ali auxiliando esse homem. Era uma responsabilidade muito grande. Muito grande por quê? Porque esse auxílio que Timóteo começara a desempenhar, ele significava muitas vezes substituir Paulo nas cidades. Imagina você, Paulo abre uma igreja em tal lugar, faz milagres ali, que o nome dele é colocado nas placas para ficar registrado em memorial. Aí Paulo diz assim: Timóteo, vai lá para Colossos e relembra ao povo de Colossos os ensinamentos e as doutrinas. Aí chega Timóteo na igreja. Imagina a rejeição dos membros locais com a figura de Timóteo. E você sabe que ocorreu isso, porque Paulo fala para os coríntios, ele fala: olha só, recebe ele bem. Imagina o peso da responsabilidade em cima de Timóteo. Isso tudo eram coisas novas que Timóteo passaria a viver e passou a viver. Você e eu continuaríamos nessa jornada de querer viver essas coisas novas? Timóteo, ele não se intimidou com isso. Encarar viagens perigosas, sofrer perseguição e ser preso. Hebreus 13, 23 diz que Timóteo foi preso. Registra que ele sofreu prisão. Outra responsabilidade: ordenar bispos e diáconos. Timóteo era responsável em algumas ocasiões, em algumas localidades, para ordenar, compor ali a hierarquia eclesiástica do local. Olha, Timóteo, veja se o homem é marido de uma só mulher, veja se ele trata bem a família. É uma responsabilidade muito grande você ordenar alguém ao ministério. Às vezes, em conversas com o nosso pastor, nesse momento de decisão de chamar alguém, a gente percebe como é o peso da responsabilidade de você colocar, a tal ponto de Paulo chegar para Timóteo e fala assim: olha só, não se apresse em pôr as mãos sobre alguém.
era uma responsabilidade muito grande. Está sujeito à reprovação das pessoas por conta de ser muito jovem. Timóteo, jovem, tinha essa responsabilidade de ir nas igrejas e dizer novamente os conceitos cristãos, de reforçar a doutrina de Cristo que Paulo tinha passado por ali, tinha pregado. E Timóteo, um jovem, tinha essa responsabilidade e muitas vezes, muitas pessoas mais velhas ali no local poderiam olhar com desdém a postura dele. E uma das que eu relacionei aqui, que eu acho muito grande, uma responsabilidade muito grande, é ser padrão dos fiéis. Paulo fala para Timóteo: Timóteo, seja padrão dos fiéis, modelo. O que Paulo estava querendo dizer? Paulo, em uma determinada ocasião, Paulo falou assim: olha só, me imitem, faça como eu faço, para que você seja igual a Cristo. Paulo, ele teve essa ousadia de falar isso. O que ele está querendo dizer para Timóteo? Timóteo, seja padrão dos fiéis. Porque se você for padrão dos fiéis, as pessoas poderão imitar você. Alguém pode me imitar? Será que podemos ser modelo para alguém? Eu acho que às vezes a gente só tem noção da grandiosidade que existe nesses detalhes bíblicos quando a gente para analisar e nos colocamos no lugar da pessoa. Lá no teu trabalho, você poderia dizer que é um padrão de crente? Ou na nossa vizinhança, somos padrões? Um crente padrão? Timóteo tinha essa responsabilidade. Diante de toda essa explanação, diante de tudo isso, você ainda assim receberia ou aceitaria esse convite para poder acompanhar Paulo nessa jornada? Você estaria disposto a ir adiante e dizer: eu aceito esse compromisso de viver esse novo para a minha vida? Lembrando que Timóteo era tímido, tinha uma saúde frágil, mas Timóteo, ele aceitou esse compromisso de viver o novo. Ele aceitou entrar nesse novo mundo com Paulo. Ele embarcou nessa jornada. E como companheiro de Paulo, ele foi muito importante na solidificação daquelas igrejas. Em muitos momentos você vai ver aqui Paulo dizendo: olha só, Erasto, Timóteo, vai para a igreja tal, que eu estou indo para outro lugar. Enquanto eu estou aqui, você cuida daí. Olha só, vai até Corinto, vai até Éfeso, vai até Colossos e reforça a palavra de Cristo daquela localidade. Timóteo, durante essa caminhada, ele provavelmente viveu muitos milagres de Deus. Provavelmente Timóteo, ele começou a vivenciar o novo de Deus na vida dele através do trabalho. Ele auxiliou Paulo e ele estava ali perto. Como alguém que está perto aprende. Paulo fazia de uma forma, Timóteo olhava e provavelmente repetia como Paulo fazia. É assim que acontece. Um professor ensina, o aluno aprende. Timóteo vivenciou ali com Paulo muitas histórias. Nessa caminhada ele aprendeu como se comportar, de que forma fazer. E Timóteo foi crescendo na graça, no conhecimento, foi vivenciando milagres. Timóteo, ele ficou por volta de uns 6 a 8 anos só ali aprendendo ao lado de Paulo, aprendendo como se comportar, como ser firme, como sofrer, como padecer pela causa de Cristo. E ele foi um homem de Deus, um homem que viu de perto os milagres de Deus,
Um homem que, embora não tenhamos aqui a fala dele registrada, mas o registro de Lucas e de Paulo mostra muitas coisas que podemos conhecer a respeito desse Timóteo. Alguém que, se não fossem essas duas cartas, talvez passasse despercebido. Alguém, de repente, como eu e você, que estamos na igreja, firme, fiel a Deus, mas às vezes recebemos convites para poder viver algo novo e abdicamos desse novo. A obra de Deus, ela conta com você, conta comigo, assim como contou com Timóteo. Paulo precisa de Timóteo nessa caminhada. E todo esse mistério passa por você querer aceitar e eu querer aceitar viver coisas novas com Deus. Se eu e você ficarmos no nosso canto recluso, no nosso confortável perímetro, no nosso quadrado, não só não viveremos coisas novas, como também talvez estejamos dificultando o crescimento da obra. Porque naquele momento Deus está contando conosco. Aí vai ser preciso Deus levantar uma outra pessoa para fazer aquilo que Ele te chamou e me chamou para fazer. Eu e você precisamos abrir os nossos corações para vivermos coisas novas com Deus. 2019 é o ano para a gente iniciar já com esse pensamento, com essa expectativa de vivenciar coisas novas com Deus. Deus nos convoca. De que forma, Tony? Deus nos convoca através de uma líder do Geração Vida que chega para você e diz: olha só, estamos precisando de pessoas aqui para trabalhar. A gente viu que viver coisas novas com Deus passa pelo trabalho. O convite de alguém de um grupo diz: olha só, preciso de pessoas para poder monitorar aqui as câmeras. Ah, mas é Deus que está me chamando? Quem disse que não é? Um convite do pastor: olha só, vem assumir aqui um compromisso nesse grupo de vida. 2019, um ano para vivermos coisas novas. Você e eu precisamos sair do nosso conforto, assim como Timóteo saiu do conforto dele. Timóteo, ele tinha ali a vida dele, de repente já pronta, já feita. Só que ele decidiu sair daquele conforto. Ah, Tony, mas poxa, assumir esse compromisso tal, vai precisar que eu esteja na igreja às quartas. Vai precisar que eu esteja na igreja às vezes às sextas. Eu adoro ficar às sextas-feiras em casa. Sacrifício. Para viver coisas novas precisa de sacrifício. Ah, Tony, mas eu não sei como é que vai acontecer. Será que para viver coisas novas precisa de coragem? Coragem para assumir o compromisso, sabendo que é Deus quem está te chamando e que o mais Ele fará. Eu não me sinto capacitado, Deus é quem capacita. Para viver coisas novas é necessário que a gente tenha uma convicção do que queremos para a nossa vida. Você e eu, o que nós queremos? Será que queremos viver a vida com Deus nessa estatura espiritual até o final? Ou será que queremos crescer com Deus? Qual é a tua e a minha convicção com relação a isso? Se você quer crescer, você precisa. Se eu quero crescer, eu preciso me abrir para o novo de Deus nas nossas vidas. Amém? Vamos curvar as nossas cabeças, chamar os músicos, vamos fazer uma oração.
Às vezes a gente precisa de um incentivo para poder sair do nosso conforto. Ou um puxão de orelha para sair daquele quadrado. Mas, ao final de tudo, a gente precisa mudar. A gente precisa mudar a nossa postura, a nossa maneira de ver essas situações. A obra de Deus, ela conta comigo, ela conta com você. O crescimento passa por nós nos abrirmos para viver esse novo. Espírito Santo, eu oro por todos nós que estamos presentes aqui, presentes pela internet. Senhor, que essa palavra ela venha frutificar em nós, sabendo que até onde chegamos, até onde estamos, é um local confortável, é um local bom, mas coisas novas precisam ser vivenciadas. Nos inspira, Espírito Santo. Abra os nossos olhos para que a gente enxergue. Tira a venda. Toca em nossos corações para que sejamos impelidos em se levantar para vivermos o que Tu tens para nós. Que a gente não seja vencido, Senhor, pelo comodismo, que a gente não seja vencido pela preguiça, que a gente não seja vencido pelos prazeres da carne, que a gente não seja vencido, Senhor, por achar que até aqui já está bom, já deu, que a gente não seja vencido pelas experiências ruins que tivemos no passado, mas que a gente pegue esse convite que Tu estás fazendo para todos nós e queira vivenciar as coisas novas que Tu tem proposto. Que a gente queira entrar em Ti cada vez mais fundo, como Ezequiel foi, cada vez mais longe da segurança, para que a gente dependa de Ti inteiramente. Sabemos que nesse ambiente onde a gente se lança para o novo contigo, muitas vezes a gente não tem onde naturalmente se segurar, mas precisa depender de Ti totalmente, e às vezes isso nos assusta, Pai, mas queremos nos encorajar para poder lançar-se para o que Tu tens. Nos ajuda, Pai, nos ajuda, coloca homens de Deus em nossos caminhos, nos encorajando, nos animando, que as tristezas e as experiências no âmbito de igreja não seja motivo para que a gente deixe de lado o que temos para fazer. As experiências ruins, as desavenças na igreja que existem em muitos momentos, não podem impedir de um filho Teu progredir. Toca em nossos corações para que a gente venha fazer uma autoanálise, Senhor, e ver aquilo que tem nos prendido de nos lançarmos ao Teu novo. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Graças a Deus, né, irmãos? Deus falou contigo aí? A gente termina essa série aqui, mas nós já demos uma dica aqui, o Tony já deu uma dica do que nós vamos tratar a partir do mês de fevereiro, do domingo que vem. Nós vamos estar falando sobre trabalho, né? Nós estamos da série Vivendo o Novo, e viver o novo e viver o novo tem a ver
exatamente com o trabalho. E quando você vai para o novo, você vai ter que começar uma nova etapa, e muitas vezes de trabalho. Como que esse trabalho é executado? Como que isso é feito? De que forma um trabalho na seara do Senhor dá o fruto esperado por Deus? Como que ele é desenvolvido? Como que eu vou trabalhar? A forma como eu trabalho na igreja, por exemplo, operando uma câmera, introduzindo, dirigindo, é igual ao trabalho secular? Obviamente que não. Tem outro contexto, tem uma ação sobrenatural, é algo espiritual, ultrapassa a naturalidade, a humanidade. E para eu fazer esse trabalho, executar esse trabalho na obra de Deus, eu tenho que fazer dentro dos parâmetros dele. E aí nós vamos tratar durante um mês sobre esses parâmetros do trabalho. Quando o trabalho vira uma tarefa, quando o trabalho vira um ativismo em si só, enfim, é isso, tá bom? Só para a gente poder, para você saber que você não pode faltar, que domingo que vem você tem que estar aqui para o primeiro capítulo da série Job. Aí eu fiquei pensando se eu botava Job ou Work, que eu não sei, né? Eu fiquei assim, meu Deus, tem um professor de inglês aqui que pode falar, pastor, nessa pegada que você quer, o Work vai ser melhor do que Job. Mas eu não sei, eu acho que Job e Work vai dar no mesmo, os dois são um trabalho em inglês. O que a gente quer fazer é o seguinte, o trabalho, né, Job, o seu trabalho, o nosso trabalho não é em vão, amém? Então é isso, graças a Deus. Vamos lá, deixa eu avisar aqui algumas coisas. Tem alguém nos visitando aqui primeira vez? Primeira vez, primeira, não tem, não temos. Então vamos lá. Gente, dia 9 agora, você, obviamente, que está aí ao vivo com a gente, eu sempre esqueço de me despedir, mas um bom dia para você, que Deus te abençoe, e eu aguardo você na próxima transmissão, né? Tenha um bom dia ou uma boa noite, depende da hora que você vai estar vendo esse vídeo, né? Para a gente agora é de manhã, então um bom dia para você, mas que Deus te abençoe rica abundantemente, amém. Agora eu volto.